Olá, eu sou Lúcio Noah. E olha este gancho real e recente do Brasil. Em fevereiro de 2026, a Receita Federal publicou uma política própria de inteligência artificial com foco em responsabilidade, transparência e supervisão humana, enquanto o governo federal também reforçou, em agendas públicas de 2026, que a inteligência artificial precisa servir à inclusão social, à soberania digital e ao desenvolvimento com governança. A pergunta é direta. Se o próprio Estado está preocupado com responsabilidade e supervisão humana, por que tanta gente ainda trata modelo de linguagem como se fosse neutro e infalível? Porque esse é o erro clássico, Lúcio. Modelo de linguagem não é oráculo. Ele aprende padrões estatísticos em grandes volumes de texto e, junto com o idioma, pode aprender preconceitos, distorções e até invenções com cara de verdade. Então vamos separar logo a dupla que mais cai em prova: viés e alucinação. Qual é a diferença? Viés algorítmico é injustiça sistemática, quando o sistema favorece ou prejudica grupos de forma recorrente. Alucinação é outra coisa. É quando a inteligência artificial inventa fatos, decisões, números ou referências inexistentes. Um problema fere equidade, o outro destrói a de veracidade. Perfeito. Então, se uma ferramenta de recrutamento começa a associar sucesso profissional ao perfil masculino por causa do histórico de contratações, isso é viés? Exatamente. O dado de treino vem contaminado por desigualdades do mundo real, e a máquina replica isso como se fosse critério técnico. O resultado pode ser exclusão injusta de mulheres ou de outros grupos historicamente discriminados. E se a inteligência artificial inventa uma decisão judicial que nunca existiu, com número de processo, tribunal e tudo? Aí há alucinação. O modelo escolhe a sequência de palavras mais provável, não a mais verdadeira. Por isso ele pode soar extremamente convincente, mesmo quando está completamente errado. Isso é perigosíssimo em prova, e pior ainda na vida real, né? Sem dúvida. Em poema, ficção ou brainstorm, inventar pode até ajudar, mas em diagnóstico médico, petição jurídica e relatório financeiro, a alucinação vira risco grave. Agora vem um macete. Aquele que salva ponto quando a banca tenta confundir tudo. Macete de prova. Pensa assim: viés viola vidas, porque afeta grupos e gera injustiça. Alucinação inventa informação, porque cria fato falso. Se a questão falar em discriminação estrutural, tratamento desigual, exclusão de grupo, vai de viés. Se falar em dado falso, precedente inventado, biografia inexistente, vá de alucinação. Excelente, curto, direto e memorizável. Agora me responde, dá para reduzir a alucinação? Dá. Uma técnica importante é a geração aumentada por recuperação. Em vez de responder só com base no que aprendeu estatisticamente, o sistema busca documentos confiáveis e responde ancorado nessas fontes. Não elimina todo o erro, mas reduz bastante a chance de invenção. Ou seja, menos chute elegante e mais resposta lastreada em documento. Perfeito. E no campo jurídico isso é decisivo, porque o uso da inteligência artificial não elimina a responsabilidade humana. Quem assina, protocola, decide ou utiliza o conteúdo continua com o dever de revisar veracidade e equidade. Vamos puxar para a legislação, onde entra a Lei Geral de Proteção de Dados nesse cenário do processamento de linguagem natural? Entra sempre que o texto permitir identificar uma pessoa natural viva. Isso vale na coleta dos textos, no treinamento do modelo e até na geração das respostas. Se uma base de mensagens tem nome, cadastro de pessoa física, endereço ou dado sensível, a Lei Geral de Proteção de Dados acende imediatamente. Então até a análise de sentimentos com comentário de cliente pode cair na lei? Pode, sim. Se o texto identifica ou permite identificar a pessoa, estamos diante de dado pessoal. Por isso é comum usar técnicas para localizar entidades nomeadas e mascarar informações antes do tratamento. Aqui tem pegadinha clássica de banca. Anonimização e pseudonimização. Manda a diferença em modo prova. Anota mentalmente. A anonimização é irreversível. Rompe o vínculo com a pessoa e, em regra, afasta a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados. Pseudonimização é reversível.
existe chave ou informação adicional para reidentificar. Resultado: dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal. Perfeito. Então, se ainda existe caminho de volta para descobrir quem é a pessoa, a lei continua valendo. Exatamente. Essa é a armadilha mais comum em questão objetiva. E a estratégia brasileira de inteligência artificial, ela pune, multa, cria crime? Não. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, instituída em 2021, tem caráter orientador, é instrumento de soft law. Ela norteia o desenvolvimento da inteligência artificial com foco em uso consciente, ético, diversidade e inovação, mas não é, por si só, uma lei sancionadora. Boa, orienta, mas não substitui a lei. E o projeto de lei número 2338 de 2023? Qual é a lógica central? A lógica é regulação por risco. Os sistemas são avaliados conforme o potencial de dano, com categorias como risco inaceitável, alto risco e risco moderado ou baixo. Nos casos de alto risco, especialmente quando há impacto em direitos fundamentais, seleção de pessoas ou acesso a serviços essenciais, entram exigências de governança, transparência, rastreabilidade, mitigação de discriminação e supervisão humana. Traduzindo para o candidato, quanto maior o risco social do sistema, maior o nível de controle exigido. É isso. A banca adora trocar essa ideia por um modelo de liberdade total, mas não é. O eixo é inovação com responsabilidade. E direitos autorais no treinamento de inteligência artificial. Qual a tendência do debate? A tendência é admitir mineração de textos e dados para treinamento e pesquisa, desde que isso não tenha finalidade de substituir a obra original no mercado e que exista espaço para oposição expressa do titular. Em prova, o importante é perceber que esse debate não se confunde com proteção de dados pessoais. São camadas jurídicas diferentes. Boa! Uma coisa é direito autoral da obra, outra coisa é dado pessoal dentro do texto. Exatamente. E no processamento de linguagem natural, as duas discussões podem aparecer juntas, o que aumenta a chance de pegadinha. Fechando. Se eu tivesse de levar 3 ideias para a prova de hoje, quais seriam? Primeira, modelo de linguagem não é neutro nem infalível. Segunda, viés é injustiça contra grupos. Alucinação é invenção de fatos. Terceira, a legislação brasileira caminha para exigir proteção de dados, governança, transparência e supervisão humana no uso de inteligência artificial. Resumo relâmpago de 30 segundos. Hoje você viu que o processamento de linguagem natural pode reproduzir preconceitos e também fabricar falsidades com aparência de verdade. Aprendeu a distinguir viés algorítmico de alucinação de inteligência artificial. Guardou o macete de prova. Revisou o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nos textos com dados pessoais. Entendeu que a estratégia brasileira de inteligência artificial orienta, e que a regulação por risco do projeto de lei número 2338 de 2023 cobra governança, rastreabilidade, transparência e supervisão humana. Isso aqui despenca em questão e cada vez mais cai também na vida prática. Perfeito! No próximo episódio continuamos desbravando os temas mais cobrados de inteligência artificial para sua aprovação. Compartilhe esse áudio com seu grupo de estudos, siga nossas redes sociais e baixe agora o aplicativo Acertei para turbinar sua preparação. Até a próxima!